O Leni tá dizendo que você não tá conseguindo entrar. Não pode entrar. Talvez é o seu Instagram. Vou chamar de novo, tá? Chamei de novo. Pronto, vou sair. Vamos lá. Eu estou aparecendo só a metade do rosto. Olá, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui. Não é? Estamos ao vivo, mas eu estou com problema de aparecer o rosto aqui. Deixa eu só ajustar meu som. Agora deu certo. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um espaço coletivo Mulheres Artistas, com o projeto Vozes de Mulheres Artistas. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto. Meu nome é artístico Lene Ziliotos, que eu assino nas minhas obras e também vocês me encontram nas redes sociais. Eu sou bióloga, palestrante, escritora e eu criei o programa Café com Leni para nós conversarmos sobre leitura, literatura, cultura, enfim. Iniciei em 2019, presencial, e agora foi para a internet. Mas eu falo mais sobre isso lá adiante. Eu quero iniciar agradecendo Angeli Rose, que criou essa vitrine para nós mulheres artistas. E como ela diz, o projeto Coletivo Mulheres está em férias, né? E não está em recesso, mas não em férias. Então, ela está chegando agora com esse projeto Vozes de Mulheres Artistas, coordenado pela nossa queridíssima Renata Clark, que abriu essa live, depois vai chegar no final também, só para fechar a live. Obrigada, Angeli. Obrigada, Renata. E obrigada a todas as mulheres do coletivo Artistas Mulheres e todos os outros coletivos femininos e não femininos também. Juntos somos mais fortes. Por essa razão, nós ainda precisamos dos coletivos. Não é o ideal, mas é o necessário no momento. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, cidade de Guaporé, e eu tenho hoje... Oi, Ana Freire, querida, obrigada. Essa é uma querida aqui de Lucas do Rio Verde. Beijo para você, do Clube do Livro e da Academia Luverdense de Letras. Obrigada, Ana. Então, como eu ia dizendo, eu nasci em Guaporé, mas eu tenho hoje a minha casa lá no sul que eu não vendi. Está na cidade de Serafina Corrêa, onde eu morei por muito tempo. Tem meus pais, meu sogro, minhas irmãs, é Serafina Corrêa. E eu morei também bastante tempo em Passo Fundo. Em 2011, nos mudamos para Mato Grosso, inicialmente na cidade de Nova Mutum. E em 2014, por conta do meu trabalho e do meu filho ter passado no vestibular na faculdade em Sinop, até o final do ano de 2020, eu morei em Sinop, Mato Grosso. A partir de janeiro de 2021, então, estou estabelecendo minha residência em Lucas do Rio Verde, também uma cidade de Mato Grosso. Enfim, eu sou gaúcha, morando em Mato Grosso e com cidadania matogrossense. Em 2018, eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelas minhas obras literárias, o título de cidadã matogrossense. Então, eu posso dizer que eu sou gaúcha e matogrossense. Eu vou seguir um roteiro aqui, que esse projeto Vozes de Mulheres Artistas tem. Então, para nos mantermos no roteiro, eu vou dando uma lida aqui nas perguntas, nas propostas que eu recebi, e para falar disso e vocês conhecerem mais um pouco sobre Lene Zilioto. Eu sou casada, tenho 4 filhos, Altamir Júnior, Fernanda, Camila,
que é em memória, é resultado de um aborto natural, e o Virgínio. Então, hoje eu tenho Altamir Júnior, Fernando e Virgínio, e 4 netos, Arthur, André, Davi, Antonella e Afonso. Queridos, sobre o meu trabalho, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu trabalhei efetivamente durante 38 anos na área da educação. E eu posso dizer assim, desempenhei todas as funções, desde construir, na minha trajetória, eu estive à frente da construção lá no Rio Grande do Sul de 2 escolas, a primeira, logo que eu assumi, ainda em 1982, 82, e depois uma outra situação. Como professora, desde alfabetizadora até professora de ensino superior, supervisora, coordenadora, diretora e proprietária também de polos de ensino à distância lá no Rio Grande do Sul. Então, por todos os cargos, áreas e setores que existem na educação, em muitos deles eu atuei. Eu não posso dizer todos, porque são muitos, mas em muitos deles eu atuei, principalmente na gestão da educação. A minha formação, eu tenho 3 licenciaturas em ciências, em biologia e em pedagogia. Eu tenho também 3 especializações, eu cursei 3 especializações em supervisão escolar, em ensino à distância e em educação ambiental. E eu cursei na Universidade de Lyon, na Espanha, o mestrado em gestão e auditoria ambiental. Depois, eu cursei todas as disciplinas, as disciplinas foram 12 disciplinas do doutorado em Epistemologia e História das Ciências, na UNTREF de Buenos Aires, que foi um período bem bacana, bem interessante para conhecer Buenos Aires, mas eu cursei as 12 disciplinas e no momento em que eu estava para escrever minha tese do doutorado, foi a época em que nós estávamos... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alguém pode me dar um retorno, por gentileza? Estou com o meu microfone desligado. Estão? Tá bem. Obrigada. Melhorou o som? Ok. Então, eu estava falando, eu cursei as 12 disciplinas do doutorado em Buenos Aires, mas eu estava na fase de escrever o livro das Mulheres Pioneiras de Sinop, que foi uma pesquisa muito intensa, e eu trabalhava. Essa pesquisa foi feita após o meu trabalho, fiz de semana e feriado, e eu tive que optar, porque eu não ia dar conta de escrever uma tese e também fazer aquele mega projeto de pesquisa que foi o Brilho de Estrelas Imortais, as pioneiras do município de Sinop. Então, eu cursei as disciplinas, mas não tenho título de doutora porque eu não escrevi a tese, enfim. Em final de 2020, eu tomei a decisão de parar de atuar na área da educação, porque eu tenho aposentadoria pelo estado do Rio Grande do Sul, mas eu continuava na ativa, e em 2020 eu decidi parar e me dedicar à literatura e uma vida mais, digamos assim, mas sem o compromisso do horário, aquele horário estabelecido, aquelas normas estabelecidas, para sentir um pouco a vida. E a pandemia me fez também repensar um pouco os valores e o que nós buscamos, a que viemos, qual a nossa missão e o que importa nessa vida. Então, eu decidi que, como eu adoro escrever, eu amo a literatura, e é isso que eu gosto de fazer, eu decidi, então, dedicar uma parte da minha vida exclusivamente para isso, sem os compromissos de um trabalho formal. Então, agora eu continuo aceitando convites para oficinas, palestras na área da educação, obviamente, e eu continuo atuando como especialista de educação para o COFES, que é o Conselho Federal dos Imobiliários de Brasília, onde eu viajo pelo Brasil fazendo análise documental e vistoria em loco de instituições que querem implementar cursos de avaliação imobiliária. Esse é um trabalho que eu amo, eu adoro, porque eu conheço lugares, eu conheço pessoas, eu me mantenho ativa e interagindo com as pessoas e com o mundo. Enfim, um dos trabalhos que eu continuo fazendo e que eu gosto de fazer. E, obviamente, aquilo que eu falei, que é ser escritora,
que é o que eu adoro mesmo fazer, e também eu coordeno, eu já fiz isso e tendo oportunidade, eu coordeno projetos de audiovisual, que é a gestão de projetos de produção de curta-metragem, e também curadoria para exposições e eventos, exposições de artes plásticas e eventos. E o meu Café com Leni, que é um projeto que eu iniciei em 2019, presencial, em Sinop, a gente senta num café, bem gostoso, sem protocolos, sem roteiros, mas eu levo meus livros e o papo é, sim, leitura, literatura, cultura. E é o momento em que eu me apresento como escritora. E agora, com a pandemia, eu tenho esse projeto Café com Leni na internet também, no Instagram. Estou me aventurando a conhecer o YouTube, logo mais esse meu projeto estará no YouTube também. Então, me apresento hoje como trabalho, um trabalho intenso que eu fiz, eu tenho certeza que eu deixei a minha contribuição na área da educação, e agora como escritora e com o COFES. Sobre ser artista, no caso, a minha arte da literatura, se eu sou profissional ou amadora. Eu tenho os meus primeiros registros dos meus primeiros poemas quando eu tinha 12 anos. Então, eu acredito que lá, quando a gente rabisca as agendas, os cadernos do colégio, os guardanapos dos restaurantes, enfim, isso é ser artista amador. Mas em 2001 eu publiquei o meu primeiro livro na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. E a partir de então, até o momento, eu tenho 19 obras publicadas e mais de 40 participações em coletâneas. Então, eu posso me considerar uma artista profissional, sim. E essa minha arte, eu posso dizer que ela tem 4 fases. Ontem mesmo eu estava avaliando, analisando, acredito que são 4 fases, que a primeira fase eu posso dizer que é aquele início, onde eu resgatei toda a minha escrita da adolescência, da juventude, da primeira fase do adulta, profissional, mãe, casamento, enfim, que é quando eu morei no Rio Grande do Sul. Então, do Rio Grande do Sul, eu tenho essas 4 produções aqui, foram 4 livros. O primeiro, que foi lançado na Jornada de Literatura em Passo Fundo, o Metamorfose. Aí depois veio o Mosaico de Palavras, aí Amor, Meu Sol e Sabores. São 4 livros de poemas. Na próxima questão, na próxima pergunta, eu vou explicar essa razão de ser somente poemas. Mas eu quero continuar para identificar as 4 fases. Aí, quando eu cheguei em Mato Grosso, eu costumo dizer que a questão da migração, das migrações internas ou imigração, enfim, quando a pessoa ela faz esse movimento de trocar de lugar, quando ainda é pequeno, quando é jovem, ou enfim, eu acredito que seja mais fácil. Eu não sei se tem alguém que pode testemunhar, fazendo comentários agora ou depois, quando for assistir esse vídeo, sobre essa questão de migrar para outro lugar. Mas eu já tinha muitas raízes no Rio Grande do Sul, tinha a nossa casa lá que eu construí ela pensando em envelhecer nela, então doeu um pouco, doeu bastante eu vir para o Mato Grosso, mas foi uma opção, tem os seus argumentos, tem sua validade, e foi o momento em que eu posso dizer que a minha chegada como migrante é esse livro aqui, Carolina Fechou uma Porta. Eu achei que eu tivesse fechado a porta do Rio Grande do Sul. É um livrinho que eu lancei ele na Biblioteca de Nova York em 2012, ele foi para 13 edições no ano, e o pessoal de Nova York que me deu esse start de que não se fecham portas na vida, foi um dos participantes lá do dia do lançamento, e eu segui escrevendo, então tentando escrever que Carolina abriu portas, mas não deu, saiu Carolina Conectada, e depois eu fiz a primeira pesquisa sobre as mulheres de Nova Mutum, que é esse aqui. Então, esses 3 livros aqui, eles foram produzidos e publicados em Nova Mutum, na minha fase de Nova Mutum, que tem esse do Carolina, Fechou uma Porta, que eu acho que é muito de mim e de mulher, principalmente de mulher. E depois, como eu cheguei em Nova Mutum escrevendo a minha dissertação de mestrado, eu fui conhecer a história de Nova Mutum,
e eu li a história escrita por um homem no viés masculino e dizendo o que os homens fizeram. Então aquilo me incomodou um pouquinho, como nos incomoda assim, e diga assim, não vamos às vias de fato, mas eu me desafiei a escrever, eu não fui escrever a história de Nova Mutum. Eu me dei o desafio de entrevistar mulheres de Nova Mutum e que elas falassem da construção e da vinda e da implementação dessa cidade. Então, tem hoje isso aqui que é um testemunho, é fidedigno, né? São depoimentos de mulheres, e que não deixa de ser o registro da história de Nova Mutum, como uma fonte primária de pesquisa, porque é depoimento das mulheres. Então, me deu muita alegria fazer esse trabalho em Nova Mutum. Quando eu cheguei em Sinop, a primeira proposta, o primeiro desafio que eu recebi foi de uma das mulheres que leu o livro de Nova Mutum e que solicitou para eu escrever das mulheres de Sinop. Eu, a princípio, eu não queria, mas depois ela disse que me ajudaria, ela me indicou as pioneiras de Sinop. Então, eu fiz o volume 2 de O Brilho de Estrelas Imortais, que é esse aqui. São 62 mulheres entrevistadas, que é aquilo que eu falei no início. Eu hoje não tenho o meu título de doutora, porque eu escrevi esse livro de Sinop, que são 62 entrevistas, então não é pouca entrevista, não. E ele ficou um livro bem, bem bacana. Esses 2 livros das mulheres, vocês encontram eles em e-book na Amazon. E também em Sinop, eu fiz um trabalho interessante, porque a maioria dos meus livros são esgotados, e eu faço mais um trabalho de produzir novos projetos e não fico muito focada em republicar os que esgotaram, fazer uma nova edição dos que esgotaram. É uma coisa que eu preciso agora dar mais atenção para os que esgotaram e relançá-los. Eu iniciei em Sinop, então, essa proposta, esse projeto de relançar os esgotados, que é esse, o Carolina, Fechou uma Porta, o Carolina Conectada, esses 2 Carolinas aqui, que eles são prosa, e o meu primeiro livro de poemas, o Metamorfose, que é o primeiro que eu lancei, então esses 3 livros, eles estão nesse aqui, Carolinas. Esse é mais um livro, esse ainda tem o impresso, se vocês quiserem, podem entrar no Linktree que tem ali no meu Instagram, ou no meu site, lenizilhoto.com.br. Esse aqui é muito lindo porque ele tem esse viés feminino. Eu digo assim, tem a alma feminina, tem os sentimentos da mulher, e dá para vocês sentirem assim, um colocar em forma de arte o sentimento feminino. No meu perfil, obviamente, no meu olhar e nos meus sentimentos. Eu sei que existem outros viés, outros olhares, mas esse é o meu viés feminino e olhares que coloco nos livros. E em Sinop houve uma grande produção, que depois desse das mulheres pioneiras de Sinop, o de Nova Mutum, o das mulheres de Nova Mutum, eu acredito que assim ele é bem histórico, ele é bem interessante, mas ele ficou assim suave, porque eu não peguei o desbravamento. Eu entrevistei mulheres que quisessem falar de Nova Mutum, inclusive tem 3 meninas de 15 anos. Como em Sinop eu entrevistei as pioneiras, ficou bem intenso, ficou muito intenso, porque são mulheres que vieram de cidades estruturadas e se viram no meio do mato com criança, com filhos, com bebês no colo. Então, é um livro muito intenso que vale a pena ler. E dele surgiu, inspirado no das mulheres, surgiu o meu primeiro livro de ficção, Saga de Gigantes, escrito também em Sinop, e Menina Manequim, traduzido para o inglês, que é o meu primeiro livro infantil. Então, o meu primeiro livro de ficção e infantil, ele surgiu inspirado no livro das mulheres de Sinop. E lá em Sinop também, eu escrevi esse livro de poemas aqui, que ele já está na 3ª edição, está indo para a 4ª edição, já esse mês vai sair a 4ª edição desse livro, As Cores e os Amores. É um livro muito lindo, que envolve vários artistas.
Eu recebi a encomenda também de um padre que me pediu para escrever esse livro, que é a devoção que ele criou, Nossa Senhora Mãe da Juventude. Então, é uma história muito interessante de um padre que criou essa devoção envolvendo a juventude. Escrevi esse aqui, que é um livro biográfico, e escrevi mais esse aqui. Escrevi não, esse eu organizei. Sabores ao Sol, são mais 2 livros lá do Rio Grande do Sul. Esses 2 aqui esgotados, eu juntei esses 2 e está nesse aqui que ainda tem. Então, já tem alguns livros meus reorganizados, que se vocês adquirirem, por exemplo, este aqui e o Carolina, vocês terão, na verdade, uma boa parte dos meus poemas. Esses 2 aqui, eles são uma junção do que já foi, do que eu já escrevi. E em 2021, aqui em Lucas do Rio Verde, o meu primeiro trabalho é esse aqui, muito lindo também, que é o meu primeiro livro infantil produzido aqui, Pirulito Rodapé, e quem está me ajudando a colocá-lo em 6 idiomas, ele estará em português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. E quem está me ajudando nesse mega projeto é a nossa querida do Instituto Cultive, que é a Verônica. Ela está me ajudando a organizar esse mega projeto. Enfim, esse é minha trajetória artística, então eu acredito que eu posso dizer que eu sou profissional, porque eu já tenho um caminho trilhado e algumas experiências, e algumas alegrias e alguns reveses. Eu estou agora reavaliando tudo isso e vendo o que tem de positivo, o que vai ficar, o que não é necessário e aonde há falhas. Eu tenho certeza que para me dizer uma profissional da literatura eu preciso muito andar muito ainda, eu preciso estudar muito ainda. Nunca estamos prontos, eu acho que a nossa vida sempre é um aprender todo dia, mas eu posso me dizer profissional dessa minha arte, sim. A minha principal linguagem artística, que é o próximo tema, eu me entendo como poeta, até porque eu, quando me senti escritora e eu vivia a escrita, era poesia, poema e prosa, no máximo, poesia e prosa. E não surgia para mim nem a ideia, nem a intenção e nem o projeto de escrever outro gênero literário. Agora, com a minha vinda para Mato Grosso, é por isso que eu digo que é interessante, se alguém depois tem alguma experiência sobre mudar de lugar, pode fazer esses comentários aqui na live, mas eu mudei enquanto pessoa, eu mudei muito enquanto pessoa, morando em Mato Grosso, e disso surgiu tantas outras coisas, entre elas outros gêneros literários, né? Que então surgiu a prosa, o livro biográfico, tem um livro de empreendedorismo, um livro infantil, então são outros gêneros que estão surgindo agora por uma questão, eu acredito assim, mais de vamos botar o pé no chão, vamos ver o que é esse mundo, o que está acontecendo comigo. E não é só a questão do poema, para mim, que eu me entendo como poeta, e é muito interessante, porque eu acho maluco. Mesmo os meus outros livros, os biográficos das mulheres, o infantil, eles têm poesia. Todos eles têm poesia. E eu achei que eu fosse maluca. Mas esse mês, no Clube do Livro aqui de Lucas do Rio Verde, a proposta é nós lermos um livro épico, e o escolhido foi o livro Hot, do Tolkien, né? Então, quando eu li esse livro, eu disse, eu não sou maluca não, porque eu tenho um pouquinho dessa escrita desse autor, que ele também mistura um romance, uma narrativa com poesia e com outras artes. Então, eu acho que é um pouco disso que eu faço. O meu sonho na linguagem literária, inclusive profissional, quando eu era nova, era ser jornalista, mas não deu para ser jornalista, fui para a área da educação. E eu acho que se eu tivesse sido jornalista, a minha escrita jornalística também teria se aprimorado, mas eu tenho uma escrita jornalística que eu acredito que seja esse aqui da Nossa Senhora Mãe da Juventude. Eu tentei manter ele num time jornalístico.
Então, por todos esses gêneros eu circulo um pouco. Agora, a pergunta do Coletivo Mulheres e desse projeto, que é qual é a minha linguagem artística principal, é poema. Eu sou poeta. E as outras, elas estão surgindo por consequência e por oportunidades. A próxima questão é há quanto tempo se dedica a fazer arte? Então, acredito até que eu já tenha respondido. Eu tenho poemas registrados desde os meus 12 anos de idade e eu publiquei o meu primeiro livro em 2001. Esse ano, em 2021, em setembro, eu vou fazer uma mega festa. Vou convidar todos vocês, que for online, se for presencial, venham para Mato Grosso, mas eu vou comemorar os meus 20 anos de escritura. Então, esse ano é 20 anos que eu publiquei meu primeiro livro. E quais são as minhas motivações? É a vida. Eu digo assim, é tudo. Isso não é referência. É sim. Porque eu também achei que não fosse. Mas quando eu conheci o nosso querido Manuel de Barros, nosso mato-grossense, inclusive ele é patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras, da qual eu faço parte, ele tem um livro que ele fala das miudezas, né? As miudezas da vida. Então, a miudeza, o olhar as pessoas, ou ver as crianças entrando no colégio, ou ver aquelas famílias na praça no domingo, cuidando dos seus filhos, tomando chimarrão. Quando eu viajo, eu fico observando muito as pessoas no aeroporto, quem entra no avião, como se comportam. Na instituição onde eu chego, eu observo muito as pessoas, desde o andar da pessoa, do como ela se porta, do falar, do receber, do sorriso, enfim. Tudo isso, para mim, é inspiração. Mas, o que eu vou buscar, lá no fundo, de inspiração para escrever e para ser, porque eu acredito muito que nós escrevemos com o que somos, não necessariamente o que somos, porque eu escrevo a vida de outras pessoas, eu escrevo o que eu ouço, eu escrevo o que eu vejo, então eu escrevo muito de outras pessoas, eu acho que todo mundo, o escritor faz isso, mas eu escrevo a partir de mim. Então, para eu ser, o que me motiva é me melhorar. Melhorar-me como pessoa. Eu procuro e observo e penso e tento e faço o máximo possível para eu sempre ser uma pessoa melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, para mim, a inspiração é eu ser uma pessoa melhor a cada dia. O microfone está abafado? Melhorou? Melhorou agora? Alguém comentou que o meu microfone está abafado. Acho que é porque ele estava embaixo da lapela do casaco. Agora sim. Obrigada. Eu acho que é a Angelique que está dando esse recado. Obrigada. Joia. E, por fim, além de mim, eu me ver como uma pessoa melhorando, o que me inspira, obviamente, sempre foi os filhos. Que legado eu quero deixar para os filhos. Agora, os netos, eu penso muito neles, quando eu produzo, quando eu me porto, quando eu faço alguma coisa. E crianças e jovens, porque é um legado que nós deixamos. O que é que nós deixamos de legado nesse mundo? Quais os meus objetivos a partir do cenário atual? Eu acho que eu sou uma pessoa de muitos objetivos. Eu até tenho que riscar alguns da lista, porque acho que não vai dar tempo de fazer tudo, não. Quem já me conheceu em algumas entrevistas percebeu que nunca dá tempo de eu falar tudo que eu planejei para falar. E eu acho que na minha vida eu sou um pouco assim, eu tenho muitos objetivos. Mas agora, que eu estou mais calma, acredito que seja o momento de ponderar e selecionar. Obviamente, não vai dar conta de fazer tudo. Mas, principalmente, esse objetivo, ele tem a ver com o que eu acabei de falar. Eu ser uma pessoa melhor. Esse é o meu principal objetivo, com tudo que eu faço, com tudo que eu vou fazer. E também, e a partir disso, eu acredito que vá para o próximo objetivo, que é
contribuir, porque a gente não consegue conscientizar. Eu não vou conscientizar ninguém. Eu posso contribuir para a conscientização. Então, eu posso ter uma participação. Então, contribuir para fazer com que todas as pessoas desenvolvam a sua potência. Esse é o meu objetivo. Em tudo que eu faço, no que eu escrevo, no que eu falo, quando eu converso com as pessoas. Porque eu acredito que todos nós somos uma potência. Nós somos capazes, sim. Então, contribuir para que eu seja capaz de fazer muita coisa, que às vezes a gente acha difícil, e ajudar os outros a fazer isso. Isso é um dos meus grandes objetivos. No cenário atual, a gente sabe que não é fácil, mas eu não gosto, assim, não sou iludida, não é uma questão alienada e iludida, mas eu prefiro ser positiva. Então, eu não fico muito apegada aos problemas, ao que está de ruim, a gente sabe que tem, mas eu prefiro a alegria e a solução do problema. Então, se eu fico sabendo de alguma coisa e eu posso ajudar, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área, da literatura, da educação, enfim, que eu acho que vocês vão... Alguns de vocês acompanharam, se vocês buscarem lá no meu Instagram, vão encontrar a proposta da implantação de uma biblioteca dentro como que chama lá em Sinop, enfim, que atende os menores infratores. Eles estão lá para se reabilitarem. E a diretora atual decidiu que Angeli, eu vou convidar você para tomar um café comigo, sim. Você vai fazer parte da minha live Café com Leni, com certeza. Eu estou correndo porque eu sei que eu tenho um prazo aqui para terminar as perguntas. Mas, retomando, a diretora atual, ela pensou, eu vou colocar esses meninos para ler. Eu achei fantástica essa ideia dela. Então, ao invés de me apegar, o que eles fizeram, nossa, tal. Não, vamos colocar esses meninos para ler? E ela me pediu ajuda. Quero agradecer aqui de público, mais uma vez, como eu sempre faço, ao nosso querido Clóvis Matos. Ele é um embaixador da literatura em Cuiabá, ele tem um projeto Inclusão Literária, acompanha Clóvis Matos. Ele nos doou 350 exemplares e a gente implantou uma biblioteca dentro desse complexo, onde que agora os meninos estão lendo. O Clube do Livro aqui em Lucas do Rio Verde também ele está alocado dentro de um projeto magnífico, Flor do Cerrado, que atende 250 crianças com várias atividades. Através do Clóvis, nós doamos mais 350 obras para eles. Então, assim, tem problemas, tem dificuldades, eu prefiro, ao invés de ficar pegada no ai, que ruim, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou lá e faço. Eu prefiro assim. Enfim, então esses meus objetivos eu ser melhor e ajudar as outras pessoas também a serem melhores. Porque já dizia o nosso Paulo Freire, né? Nós não mudamos o mundo, nós mudamos as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Então eu tenho que começar mudando a partir de mim. Eu mudo, eu sou melhor e ajudo as outras pessoas a serem melhores, assim o mundo será melhor. Meu grande objetivo. Sonhos, sonhos, nossa, tem um que é muito inusitado. Quando eu tinha 12 anos, ali que eu entrei para o colégio, minha mãe me colocou para estudar num colégio de freira, interno. E as irmãs me colocaram para cuidar da biblioteca. Eu atendi a biblioteca. Então, eu devorei muito livro, eu li muito. Eu estudei 3 anos como interna no colégio das irmãs. Claro que não deu certo eu ser freira, mas eu trabalhava atendendo a biblioteca. Então, eu li muito. E à época eu estava lendo uma série que eu não consegui terminar, porque eu saí antes. Era uma série de muitos exemplares. Eu sei que a personagem era Angélica, mas era um triângulo amoroso entre uma menina pobre, um pirata e o filho do rei. E muitas cenas aconteciam dentro do castelo de Versalhes, do salão de Versalhes, do castelo de Versalhes. Então, descrevia com tantos detalhes esse castelo de Versalhes, porque era o filho do rei, com o pirata e com essa menina pobre. E ela fazia ela descrevia muito nos detalhes que eu hoje tenho curiosidade de conhecer o Salão de Versalhes. Eu já viajei para o Chile, já fui para Nova York, já fui para Bogotá, da palestra também, mas não fui para a Europa ainda. Esse é o meu grande sonho, conhecer a Europa e conhecer o Salão de Versalhes.
eu quero colocar mais 3 sonhos, que eles são altos, grandes, e que eu vou mantê-los porque a gente joga lá nas estrelas e a gente, se chegar na metade, tá bom. Um dos meus grandes sonhos também é que o escritor viva da sua arte. Ai, como eu sonho com isso. Que se eu decidir, por exemplo, ser escritor, eu não tenha que ter um trabalho paralelo. Esse é o meu grande sonho. E que a sociedade humana, o outro sonho é que a sociedade humana entenda o que é o amor. O que é amar? Que nós ainda não entendemos, eu acho. Então, é um dos meus sonhos, sim. E, por fim, outro sonho, e que, infelizmente, depois dos 38 anos de atuação, eu me aposentei e parei um pouco decepcionada, é que a educação cumpra a sua real função. Porque ainda não. Eu acho que ainda não. Na sua, assim, na sua essência. Ela está dando conta de atender uma sociedade. E aí entraríamos para uma discussão. Que sociedade? Tá? Agora, a real função da educação, ela ainda não cumpre. Eu acho que não, e eu me decepcionei um pouco na área da educação. Meus grandes sonhos: conhecer Versalhes, que o escritor viva da sua arte, que os seres humanos entendam o que é o amor e que a educação cumpra a sua função. Esses meus grandes sonhos. Desafios são muitos, mas como eu falei antes, eu não me apego a eles. E quando eles chegam, eu olho para eles com firmeza e eu decido. Eu não vou ficar lamentando, eu vou para a ação. E se eu vejo que eu não consigo, eu já tiro do caminho e parto para outra. Mas os grandes desafios que eu tenho hoje, lá atrás eu teria outros, hoje que eu decidi me dedicar apenas à literatura, um dos grandes desafios é monetarizar a minha literatura. Porque é muito romântico. Você, eu sou escritora, nossa, que lindo. Eu sou poeta, que lindo, tá? Mas e eu preciso pagar aluguel, enfim. Quem paga aluguel? Eu preciso pagar água, energia, eu tenho minha casa, no caso, não pago aluguel, né? Mas é muito romântico você dizer que é escritor e não receber o valor que ela merece, o valor que ela tem. Então, um dos grandes desafios meus, que agora eu vou me dedicar a estudar e vou procurar, e já estou fazendo curso e já investi sim, é monetarizar a minha literatura, tá? Um dos grandes desafios também, eu coloco como dificuldade minha, são as novas tecnologias. Eu defendo demais, tanto é que é por isso que nós estamos agora no mundo. Nós participamos através de um mega portal que a Angeli abriu para nós, mulheres artistas, foi participar da Feira Virtual do Livro dos Estados Unidos. Então, nós somos para o mundo e nós somos vistos pelo mundo por causa das novas tecnologias. E eu defendo muito isso, só que eu tenho dificuldade. Tanto é que eu quero me aventurar a colocar os meus café com Leni lá no YouTube. Eu ainda não fui por dificuldade de lidar com as tecnologias. É um dos meus desafios. E o outro que ficou para nós, para mim agora, o que eu percebi, gente? O que eu percebi agora, esse ano e depois da pandemia? Apesar da importância que tem, outro desafio é selecionar. Não vamos dar conta de tudo. Eu, essa semana, já estou decidindo de que grupo eu vou sair, porque eu não estou dando conta de tudo. E se eu ficar aqui contando uma brincadeira que aconteceu no Coletivo Mulheres, a gente vai até às 5 da tarde e eu não posso. Mas é isso, chegou um dia que tinha 500 mensagens para ler. Então, com essas tecnologias agora, há muita coisa e nós temos que ter a tranquilidade de não estar em tudo, porque nós não vamos conseguir estar em tudo. Então, esse é outro desafio. Desafios pessoais. Aí, pergunta, desafios sociais. O meu desafio social que eu tenho é ser esse instrumento para fazer com que as pessoas sejam a construção do amor entre os humanos. Eu ser um instrumento para fazer com que as pessoas entendam o que é o amor. Porque o amor não é o que está sendo dito nas propagandas, principalmente de presente e dia de data, tá? O amor verdadeiro que nós humanos precisamos. Nós não precisaríamos de coletivos se nós entendêssemos o amor. Eu tenho certeza que o coletivo da negritude, o coletivo das mulheres, o coletivo disso, o coletivo daquilo, não seria necessário se a sociedade humana entendesse o que é o amor. Então, esse é o meu desafio social. Preocupações? Eu procuro não me preocupar. Eu
estou num trabalho de fazendo um exercício para não isso. Mas o desfecho da pandemia me preocupa, sim. Como vai terminar essa guerra, né? Em termos de vidas e em termos de economia. Então, o desfecho dessa pandemia me preocupa. Me preocupa brasileiros na condição de movimento, migrantes e imigrantes, me preocupa porque os brasileiros, eles não são respeitados no exterior, então isso me deixa triste quando eu ouço relatos que falta, e entre nós brasileiros me preocupa a falta de solidariedade, apesar da pandemia, aumentou sim, teve um movimento lá no início de solidariedade, mas agora parece que ela esvaziou novamente. Então, desenvolvermos essa solidariedade. Enfim, mas eu procuro evitar de me preocupar. Medo, gente, se tem uma pessoa que não tem medo, sou eu. Eu sempre encarei muita coisa grande, sem medo mesmo. E quando eu me pego, obviamente, em situações, eu penso assim, ai, que medo. Sim, já senti. Isso é humano. Não tem como não sentir. Isso é humano, a questão do medo. Mas quando ele chega, quando eu me percebo numa situação de medo, eu já dou um jeito de eliminar. Eu não fico muito tempo com essa tal de sensação de medo, tá? Porque eu acredito que o medo não contribui. Ele não contribui para você encontrar uma solução. Ele contribui para você ser sensato, para você ponderar, enfim. Mas eu procuro não me apegar muito nas situações de medo. Deixa eu pegar meu roteiro aqui para seguir um pouquinho o roteiro para não me perder. Por exemplo, agora, quando chegou a pandemia, nossa, todos em casa, vamos fechar. Se você pegar, você morre. Claro que deu medo. Como não? Me deu medo. Mas, gente, passou 15 dias, passou o medo para mim. Tanto que o ano passado, a nossa escola em Sinop, uma escola particular, ela trabalhou o ano todo e eu era uma das que, com a idade que eu tenho, eu ficava no portão, na entrada e na saída, higienizando o pai. Todos nós da equipe, a equipe diretiva e a equipe dos coordenadores e a equipe dos funcionários do colégio, ficávamos nos portões higienizando pais e alunos para entrarem. Então, eu estive na linha de frente, sem vacina e sem nada. Eu encarei isso porque eu encarei o medo. Então, eu sou uma pessoa que, assim, não fico muito do lado do medo, não. Quando ele chega, eu sinto ele, mas eu já peço, dá licença, que aqui não é o seu lugar. Dores. Nós temos dores, claro, né? Mas é da mesma forma. Eu as encaro e pondero. Agora, eu me dói muito violência, tanto que eu não gosto de assistir nem filme de violência. Eu acho que a violência é uma coisa que não deveria existir nem na arte. Acho que a arte que promove a violência, vocês podem concordar comigo que eu respeito, não tem problema. Podem discordar de mim. Mas uma arte que promove a violência, eu não concordo, eu não gosto. Então, para mim, a violência é uma das dores. A falta de respeito, qualquer forma de respeito, seja numa palavra, seja numa atitude, seja em qualquer coisa. Então, a falta de respeito é uma dor para mim, eu não, sabe, me incomoda e que eu tenho que trabalhar para não ficar com ela, porque depois ela vai me incomodar. A falta de cuidado de um com o outro e o abandono. Quando você ouve histórias de abandono de criança, de velho, de idoso, de inválido, gente, são pessoas. É uma alma, é uma luz divina que está aí, sem condições de sobreviver sozinho. Se você puder ajudar, você tem que ajudar. Então, isso é muito importante. E o último medo, a última dor aqui que eu posso dizer, que dor? Me dói ainda, mas por isso que já estou buscando a solução, é não ter feito da minha literatura, depois de 20 anos, o meu ganha-pão. Por que eu tive que ter um trabalho formal e ter tido a minha literatura que eu amo, que eu adoro, como paralelo, como hobby, porque ela não paga as minhas contas. Então, essa é uma dor que agora eu vou trabalhá-la para ver e quero contribuir com os escritores e descobrir qual que é o caminho para nós fazermos com que a nossa literatura seja valorizada, sim. O que me dá alegria? Muita coisa me dá alegria. Tudo, diga assim, eu prefiro olhar para o lado alegre da vida, pela vida em si,
e pelas coisas simples. As coisas simples que me dão alegria. Por exemplo, agora que eu estou me dedicando eu estou aqui na minha casa, em 4 meses, isso aqui virou um jardim. Tem flor lá fora, tem flor aqui em cima enfim, coisas pequenas, colorido, natureza, harmonia, beleza, o canto do pássaro que chega mais quando você planta uma árvore, quando você tem mais flores. Então, eu acho que o que é natural é o que me dá alegria. Deixa eu seguir aqui que eu fiz algumas anotações. Então, a vida, a natureza, as pessoas, a família, os filhos, os netos, enfim, e alegrias. Claro que... Qual que é o sentimento de alegria? Vocês imaginem a alegria de todas nós mulheres, quando formos, cada uma pode dizer de si, eu vou dizer de mim, quando eu sou convidada para participar, como dessa agremiação do coletivo Mulheres Artistas, quando eu sou convidada para participar da feira dos Estados Unidos. Então, esses convites e conhecer essas pessoas, porque nesses coletivos, o Coletivo Mulheres Artistas, a Associação Cultivo da Verônica, a Literarte com a Isabelle Valadares, Escritores Mágicos com o Rogério Veiga, escritores contemporâneos com a Dolores aqui em Sinop, Febacla com o Dom Alexandre, Academia de São Pedro da Aldeia também com o Rogério, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, Academia da América Latina com a Jo Ramos, também uma querida, a nossa querida Academia Sinopense de Ciências e Letras e o Clube do Livro aqui de Lucas do Rio Verde. Então, essas agremiações das quais eu faço parte, conhecer essas pessoas me dá muita alegria, porque muitas pessoas que eu conheço na minha vida e isso me dá muita alegria, conhecer pessoas, conhecer vocês e estar com vocês. Essa é uma das minhas grandes alegrias. O que me relaxa, que eu gosto para relaxar, eu amo muito, eu fazia muito quando eu era solteira, agora, depois que eu casei, não mais, porque meu marido não é muito fã disso, mas eu cobro muito dele. Eu amo e me deixa bem e me faz relaxar, é dançar. Eu amo dançar. Também eu gosto, que me deixa relaxada, é fazer uma receita fora da curva. Tipo assim, não é cozinhar, não é para cozinhar não. Mas eu vou para a cozinha fazer uma receita inusitada. Por exemplo, eu fiz uma geleia 3M, que a Jo conheceu, não tive a oportunidade de falar para vocês, mas eu coloco até na minha biografia, que eu gosto de fazer a geleia ao modo da minha nona italiana, a nona Marieta. Então, é pegar aquela fruta com a mão, ficar fazendo aquela terapia com a sua mão na fruta e ter o cuidado de fazer ela como... Então, fazer uma receita fora da curva. Então, eu invento receitas com coisas naturais que eu crio e isso é uma coisa que me relaxa. E também me deixa relaxada é beber um bom vinho ou um café no fim da tarde. Preferencialmente com alguém. Por isso que quando eu vou a Sinop, ou quando eu vou para o Sul, ou quando eu viajo, que eu me encontro com pessoas conhecidas e que sabem de mim, a gente se encontra, toma aquele café no fim da tarde, fica conversando. Isso me relaxa muito. E um bom vinho também, sempre acompanhado com alguém. Ou seja, eu acredito que eu seja uma poeta boêmia, porque eu gosto da boemia, tipo aquela mesa de bar, uma conversa, olhar o movimento, olhar a vida, olhar as pessoas, tomar um café ou beber um vinho com alguém e conversar. Isso me relaxa. E dançar. Como eu alimento a minha criatividade para a escrita, principalmente são as miudezas que eu falei. Eu acho que eu sou um pouco Manuel de Barros. O observar a vida, qualquer detalhe da vida para mim é motivo de, nossa, se eu tivesse um papel naquela hora, cairia alguma frase ou algum pensamento, ou até a ideia para escrever um romance diante de qualquer miudeza da vida. Isso me inspira. As viagens me inspiram muito, porque é nas viagens que eu aumento esse meu repertório das miudezas, com certeza. E como eu falei, vinho, café, mesa, boemia, isso me inspira para escrever. Eu faço isso muito na madrugada, quando o mundo silencia, quando a casa silencia, eu pego meu vinho, uns pedaços de chocolate, é vinho tinto seco com chocolate, tá? Não é vinho suave, não. Vinho tinto seco com chocolate na madrugada,
eu ligo o computador, aí o poema vem muito lindo. Isso me inspira. E leituras, claro, não está nas prioridades, porque o que eu observei da minha literatura? Eu não sigo ninguém, eu tenho a minha própria escrita, mas as leituras me ajudam a organizar, a botar assim, mais eixo no que eu escrevo. Então, me ajuda. Dos principais, dos meus livros, dos meus títulos, quais que eu... como que é a pergunta? As minhas principais redes sociais onde vocês me encontram. Gente, nessas redes sociais eu tenho todas, tá? Eu tenho Twitter, eu tenho blog, eu tenho site, tenho YouTube, tenho Face, tenho Instagram, tem todas as redes sociais. Lene Zilioto ou Lene Chiarello Zilioto. Esses dois nomes vocês me encontram. Mas eu vou priorizar. Eu não sei quais que vão ficar, mas eu decidi para mim, eu não vou ficar mais em tantos grupos e não vou ficar mais em tantas redes sociais, porque a vida está lá fora, não pode estar nas redes sociais. Tá? A principal que vocês vão me encontrar é o Instagram e lá tem o Linktree, que agora no Linktree vocês clicam naquele botãozinho ali, tem todas as minhas redes sociais lá. Tem o Instagram, tem o Face, tem o Twitter, tem o blog e tem o meu WhatsApp também. Contatos comigo pelo Instagram hoje é o caminho mais fácil. Qual minha produção... Como você acha que sua principal produção pode impactar o público? Tá, minha produção impactar o público. Eu acho que os meus poemas impactam o público, todos eles, porque eles são poemas vindos da alma. E esse aqui, ele foi betado, o Mosaico de Palavras, ele foi para a sua segunda edição, ele vai para a terceira agora, eu não fiz antes porque não tive tempo, ele foi consumido mais por mulheres, e foi betado semana passada por uma menina de 25 anos, 27 anos, e que nem gostava de poesia. Eu disse, só beta para mim esse poema. Ele disse, você me fez gostar de poesia. Então, eu acho que ela impacta porque ela chega no coração das pessoas, os meus poemas. E ela disse mais sobre esse livro. Todas as mulheres deveriam ler esse livro. Então, está aí. Mas o livro das mulheres pioneiras de Sinop, o livro das mulheres de Nova Mutum me impactam sim, porque é uma história registrada por uma mulher e pelo olhar de mulheres. Então, esses dois não precisa mais nem comentário para dizer a importância que tem. O da Nossa Senhora Mãe da Juventude também impacta porque na sua religiosidade tem a história muito inusitada de um padre que criou uma devoção Nossa Senhora Mãe da Juventude com a devoção que tem os católicos, né? Nossa Senhora Desatonó, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora disso e daquilo, e o jovem não tinha uma Nossa Senhora para ele. Então tem esse nicho da religiosidade com esse livro. Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos é um livro de um empresário, um case de sucesso de um empresário de Sinop que era pobre e hoje ele prosperou e prosperou muito. Então, esse livro é um case de sucesso, que ele é uma inspiração. Enfim, eu acredito que todos os meus livros impactam. Eu não vou escolher um filho, não. Todos os meus livros impactam positivamente a quem lê o que eu escrevo, tenho certeza. Como o coletivo Mulheres Artistas entrou na minha vida? Angeli, querida, eu vi uma divulgação do coletivo Mulheres Artistas no grupo da FEBACLA. A Angeli convidando para uma live que ela iria entrevistar Marli Walker. Marli Walker é uma professora da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Ela também é gaúcha, morando em Mato Grosso. E eu me chamou a atenção. Caramba, o que a Marli Walker vai dar entrevista no quê, fazendo o quê, falando do quê? Assisti essa primeira live, que ela falou do seu livro Mata Grossa, é um livro muito bonito, e aí eu conheci o Coletivo Mulheres, aí eu conheci a Angeli, e aí eu cheguei no Coletivo Mulheres Artistas e quero agradecer muito, muito, muito. E como que eu avalio o Coletivo Mulheres Artistas? Nossa, não tem nem palavras. Alguém já resumiu e eu sugeri até para vocês fazerem uma figurinha ali, um emoji sobre o Coletivo Mulheres Artistas. É um portal. É um portal para nós mulheres, é um portal para nós artistas, porque é um movimento ativo, com conteúdo de valor e que está dando visibilidade à mulher e aos artistas. E qual é a principal rede social que eu estou? Eu já falei, eu estou no Instagram, e como eu só tenho os minutinhos para concluir essa live, eu tenho 4 minutos, e aqui o Coletivo Mulheres Artistas, nesse projeto que é hoje Vozes de Mulheres Artistas, está me pedindo para finalizar com uma frase de fechamento.
Eu vou escolher, no lugar de dizer uma frase, ler um poema desse meu livro, que é um dos primeiros, ele foi publicado lá em 2003, e ele resgatou a essência do que eu fui, do que eu fui, na verdade, na adolescência e na primeira fase adulta. E por que que ele foi muito consumido por mulheres? É um livro consumido por mulheres. Poema. Todos os poemas desse livro aqui não tem título, tá? Nenhum poema tem título. São apenas os poemas que eu digo assim, são mensagens. Vamos ver se essa mensagem ajuda. No controle do meu corpo, percebo a direção e a velocidade das emoções e das sensações. Quando nos tocamos com o pensamento, com os dedos, com o olhar ou com o coração, num clima de mistério e paixão, sinto o mundo maior. Envolves a mim, a fêmea, com desenvoltura de mestre e pelo fio do olhar sorri feliz, dizendo, sentindo, num jogo de sedução sem limites. Respiro teu cheiro e nessa embriaguez entrego a minha essência sem resistência, sendo também feliz em teu colo de homem, amante, sedutor. Então, essa é a essência. Com essa mensagem, eu quero finalizar essa nossa live de hoje. Mais um pouquinho do que eu sou, como pessoa e como escritora, e dizer, mais uma vez, que eu sou muito grata por todos os espaços que são abertos a nós escritores, a nós mulheres, e eu digo, e a nós pessoas. Então, todos gostam de mostrar, né, a sua arte. Quem é artista precisa mostrar a sua arte. E vamos juntos, eu sempre digo, juntos somos mais fortes, que também surgiu do coletivo Mulheres, juntos somos mais fortes, para a nossa arte. E fica o desafio de nós fazermos com que essa arte tenha valor e a gente sobreviva da nossa arte. Muito obrigada, Angeli, muito obrigada, Renata, muito obrigada a todos do coletivo Mulheres Artistas e parabéns por mais esse projeto Vozes de Mulheres Artistas. Beijos a todos vocês. Obrigada.